Olá, meus amigos, aqui é o Padre Guilherme. Mais uma vez nos encontramos, terça-feira, dia 16 de março, quarta semana do tempo da Quaresma, para nossa reflexão diária sobre o Evangelho, a Santa Palavra do Senhor. Antes da nossa reflexão, como sempre, renovo aqui aquele convite que você se inscreva lá no meu canal no YouTube, Padre Guilherme Machado, ative o sininho das notificações, dê a sua curtida no vídeo lá para ajudar o nosso canal, né, a ir aumentando, aí chegando a mais pessoas. Faça lá seu comentário, né, interaja conosco. Também tem lá o Facebook, o Instagram, se você quiser se inscrever. Também lá o programa Gotas de Amor da TVI, de Pará de Minas, dos nossos amigos lá, o Renato e a Renata. Vamos juntos caminhando todos os dias pela Santa Palavra do Senhor. Nós vamos refletir sobre o Evangelho, né, desta terça-feira, que é tirado do livro de João, capítulo 5, versículos de 1 ao 16. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Houve uma festa dos judeus e Jesus foi a Jerusalém. Existe em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, uma piscina com 5 pórticos, chamada Betesda em hebraico. Muitos doentes ficavam ali deitados, cegos, coxos e paralíticos. De fato, um anjo descia de vez em quando e movimentava a água da piscina. E o primeiro doente que aí entrasse, depois do borbulhar da água, ficava curado de qualquer doença que tivesse. Aí se encontrava um homem que estava doente havia 38 anos. Jesus viu o homem deitado e, sabendo que estava doente há tanto tempo, disse-lhe: "Queres ficar curado?" O doente respondeu: "Senhor, não tenho ninguém que me leve à piscina quando a água é agitada. Quando estou chegando, outro entra na minha frente." Jesus disse: "Levanta-te, pega tua cama e anda." No mesmo instante, o homem ficou curado, pegou sua cama e começou a andar. Ora, esse dia era um sábado, por isso os judeus disseram ao homem que tinha sido curado: "É sábado, não te é permitido carregar tua cama." Ele respondeu-lhes: "Aquele que me curou disse: pega tua cama e anda." Então lhe perguntaram: "Quem é que te disse: pega tua cama e anda?" O homem que tinha sido curado não sabia quem fora, pois Jesus se tinha afastado da multidão que se encontrava naquele lugar. Mais tarde, Jesus encontrou o homem no templo e lhe disse: "Eis que estás curado, não voltes a pecar, para que não te aconteça coisa pior." Então o homem saiu e contou aos judeus que tinha sido Jesus quem o havia curado. Por isso os judeus começaram a perseguir Jesus, porque fazia tais coisas em dia de sábado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, nós vemos aqui Jesus dando mais uma demonstração de ser o Senhor da vida, né? Para Jesus, não existia essa questão de dia de sábado não se pode realizar determinadas coisas. Para fazer o bem, para fazer caridade, para ajudar o próximo, isso está acima dos preceitos religiosos. Isso é muito bonito e muito importante de nós colocarmos no nosso coração, né? O amor, a necessidade, a misericórdia, eles estão numa importância muito maior do que os preceitos religiosos, né? Se uma criança cai num buraco numa sexta-feira da paixão, ou se alguém está morrendo de fome numa sexta-feira da paixão, nós não vamos deixar essa pessoa morrer, né? A necessidade se coloca primeiro. Mas nós vemos aqui algo que é bem interessante nessa passagem, às vezes passa despercebido, né? As pessoas da fé ficaram contrariadas com Jesus, isso aí a gente já refletiu muitas vezes, né? Mas o que é bem interessante aqui é o diálogo de Jesus com o homem depois no templo. Quando Jesus fala para o homem, para ele não voltar a pecar, porque esse homem tinha vivido uma situação, né, de paralisia 38 anos. E depois de curado, Jesus diz para ele: não voltes a pecar para que não te aconteça algo pior. Disso aí nós podemos tirar algumas reflexões interessantes. Primeiro, as consequências do pecado na vida do ser humano, elas são piores do que uma paralisia de 38 anos. Olha que coisa impressionante, isso tem que nos deixar preocupados, né? De querer abandonar o pecado na nossa vida. Depois, outra coisa que Jesus diz aqui, que é bem interessante, que nos leva a pensar sobre isso que Jesus diz, que é bem interessante, Jesus dizendo para ele: não voltes a pecar para que não te aconteça algo pior. Se nós nos deixarmos levar numa vida de pecado, nós não vamos conseguir suportar as dificuldades desta vida. Não significa que nós não vamos enfrentar dificuldades, né? Se nós
abandonarmos o pecado, mas vai existir em nós uma força, uma intenção, uma coragem de suportar as dificuldades, né? Com muito mais força, com muito mais esperança, com mais entusiasmo, com mais ânimo. Então isso é algo bem interessante para a nossa reflexão. O abandono da vida de pecado, ou seja, a nossa conversão, vai nos proteger do mal, né? Mas vai nos proteger do mal muito mais, evitando que nós percamos a esperança ou nos sintamos derrotados ou destruídos ou desanimados diante das dificuldades da vida. Isso é bem interessante, né? Porque nem sempre as graças que nós pedimos, elas vão acontecer, a superação das dificuldades, mas a força para encarar a vida com um olhar de mais esperança, isso sim. Isso é bem mais fácil de acontecer, isso depende muito mais de nós do que algum milagre de Deus. Então que você possa se colocar diante de Deus numa intenção de superar, né, de ir além da vida de pecado para que você tenha força de suportar as dificuldades. E eu peço a bênção do Deus Todo-Poderoso que desça sobre você e sua família em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amanhã, quarta-feira, nós temos um encontro marcado aqui para seguirmos em frente, refletindo sobre a santa palavra do Senhor. Até lá!